E imagine uma voz que ecoa pelo tempo, conectando pessoas ao redor do mundo com mensagens que vão muito além da música. Uma voz que não só cantava, mas transformava realidades, quebrava barreiras e tocava o espírito humano como poucas conseguiram. Essa voz é de Bob Marley. Mas você já parou para pensar que, por trás de cada batida de reggae e cada verso icônico, havia um propósito espiritual profundo? Neste vídeo, vamos mergulhar na alma das mensagens de Bob Marley e entender como ele usou sua arte para espalhar ensinamentos espirituais que continuam ressoando até hoje. Amor, unidade, justiça, liberdade, conexão com o divino. Tudo isso fazia parte do universo de Marley. Mas o que exatamente ele queria ensinar ao mundo? E o mais importante, como essas mensagens podem transformar sua vida? Fique até o final, porque não só vamos explorar o significado espiritual dessas mensagens, mas também revelar como você pode aplicar esses princípios para atrair mais paz, propósito e equilíbrio no seu dia a dia. 1. Amor e unidade. A essência espiritual das mensagens de Bob Marley. Bob Marley não cantava apenas sobre amor. Ele vivia o amor em sua forma mais pura e universal. Para ele, o amor era mais do que um sentimento. Era uma força espiritual capaz de transformar indivíduos, comunidades e até mesmo nações. Quando ele proclamava em One Love a ideia de vamos nos unir e sentir bem, Marley estava transmitindo um chamado espiritual para que todos reconhecessem a conexão divina que nos une como seres humanos. Esse amor universal, em sua visão, era a chave para transcender divisões e encontrar a verdadeira paz interior e coletiva. Mas como Marley relacionava essa mensagem com espiritualidade? No Rastafarianismo, filosofia que guiava sua vida, o amor não é apenas entre indivíduos, mas uma expressão da presença de Jah, o divino, dentro de cada um de nós. Esse conceito nos convida a olhar para além das aparências externas, enxergando a centelha divina em todos. Para Marley, amar o próximo era, na verdade, amar a Deus. É por isso que suas músicas carregam um poder quase hipnótico. Elas despertam no ouvinte o reconhecimento de que somos todos parte de algo maior. Ele também entendia que o mundo moderno frequentemente nos separa de nossas essências espirituais, criando barreiras como ódio, preconceito e individualismo. Em suas canções, ele nos lembrava que essas divisões são ilusões e que a verdadeira liberdade está em se reconectar com a unidade espiritual que transcende essas limitações. Não é à toa que One Love se tornou um hino global, tocando corações em qualquer lugar, independentemente de cultura ou religião. Na sua vida, ele provou que o amor verdadeiro exige coragem. Ao unir as mãos de líderes políticos rivais durante o One Love Peace Concert, Marley arriscou a própria segurança para demonstrar que o amor é a única força capaz de desarmar o ódio. Essa cena não foi apenas um momento histórico, foi um exemplo vivo de espiritualidade em ação. 2. Justiça social e igualdade. A missão espiritual de Bob Marley. Bob Marley não foi apenas um artista. Ele foi um porta-voz da justiça social, usando sua música como um instrumento de resistência contra a opressão. Mas o que muitas pessoas não percebem é que sua luta pela igualdade era profundamente enraizada em sua espiritualidade. Para Marley, buscar justiça não era apenas uma questão política, mas uma missão espiritual, uma forma de honrar o divino que habita em todos nós. O Rastafarianismo prega que toda forma de opressão é uma afronta à criação divina. O ser humano foi feito para ser livre, para viver em harmonia com a natureza e com seus semelhantes. Quando Marley cantava Get Up, Stand Up, ele não estava apenas convocando as pessoas a resistirem fisicamente à opressão. Ele estava chamando para uma libertação espiritual. Ele acreditava que antes de mudar o mundo,
precisamos primeiro nos libertar daquilo que nos aprisiona internamente: medo, submissão, ignorância. Esse conceito se conecta diretamente à ideia de emancipar-se da escravidão mental, que ele popularizou em Redemption Song. Para Marley, a escravidão mental era a raiz de todas as formas de opressão. Quando aceitamos passivamente as desigualdades ou acreditamos que não temos poder para mudar nossa realidade, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias mentes. Sua mensagem era clara: a verdadeira liberdade começa com o despertar espiritual, com o reconhecimento de que somos seres criados à imagem do divino e, portanto, merecedores de dignidade e igualdade. Uma das formas mais tocantes como ele conectava justiça social e espiritualidade era através de sua visão do mundo como uma grande família. Ele via a humanidade como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Criador. Quando uma parte dessa família sofre, todos sofremos. Essa visão ecoa em War, onde Marley clama pela igualdade racial. 3. Resistência e liberdade. A jornada espiritual na música de Bob Marley. Para Bob Marley, a ideia de liberdade é uma experiência profundamente espiritual, um estado de ser que começa dentro de nós. Ao longo de sua obra, Marley entrelaçou a ideia de resistência à opressão com o despertar da consciência espiritual, criando um chamado universal que transcende épocas e contextos. Em sua canção Redemption Song, Marley canta sobre emancipar-se da escravidão mental. Para ele, a escravidão mental era o maior obstáculo à verdadeira liberdade. É o estado em que deixamos que o medo, a manipulação ou as crenças limitantes ditem como vivemos. Essa mensagem também é profundamente conectada ao rastafarianismo, que vê a Babilônia, um termo usado para descrever sistemas opressores e materialistas, como o grande inimigo da liberdade espiritual. Marley acreditava que resistir à Babilônia não era apenas uma questão política, mas uma luta espiritual. Ele via a resistência como uma forma de permanecer fiel à essência divina dentro de cada um de nós, rejeitando as forças externas que tentam nos desviar desse propósito. Mas resistência, para Marley, não significava violência ou ódio. Ele acreditava na resistência pacífica, guiada pelo amor e pela fé. Esse tipo de resistência exige força interior, pois é muito mais fácil ceder à raiva e ao desespero. Marley via a música como uma arma espiritual nessa luta, capaz de inspirar, educar e unir as pessoas. Sua voz era seu instrumento de batalha, e suas letras, um lembrete constante de que a liberdade começa com uma mudança de mentalidade. 4. Conexão com o divino. A música de Bob Marley como oração espiritual. Para Bob Marley, a música nunca foi apenas entretenimento. Ela era uma expressão de sua fé, um canal direto de comunicação com Jah, o nome dado a Deus no rastafarianismo. Cada nota, cada verso, cada melodia carregava um significado espiritual profundo, sendo tanto uma forma de louvor quanto uma ferramenta para despertar a consciência divina nas pessoas. Marley acreditava que a música tinha o poder de curar, inspirar e aproximar o ser humano de sua essência espiritual. E é isso que torna seu legado tão atemporal. Marley via a espiritualidade como algo simples, mas profundamente transformador. Ele acreditava que Deus se manifestava na natureza, na música e nas relações humanas. Então, Marley usava sua música para propagar mensagens espirituais de forma acessível e universal. Ele entendia que nem todos poderiam estudar ou se aprofundar em textos sagrados, mas todos podiam sentir a vibração divina através de suas canções. Por isso, muitas de suas letras têm um tom de oração, como se ele estivesse falando diretamente com Jah, enquanto convidava seus ouvintes a fazerem o mesmo.
Um exemplo poderoso dessa conexão espiritual está em Êxodos. Mais do que uma música de movimento físico ou político, ela é um chamado à transformação espiritual. O êxodo que Marley canta é a jornada de cada indivíduo em direção a uma vida mais próxima do divino, livre das amarras da Babilônia. É um lembrete de que a espiritualidade não é apenas uma crença, mas uma prática diária de renovação e fé. Marley considerava o ato de fazer música uma forma de serviço a Deus. Para ele, cada performance era uma celebração espiritual, uma oportunidade de compartilhar a energia divina com o mundo. 5. Paz e reconciliação. A missão de curar corações e divisões com a música. Se existe uma palavra que define o impacto de Bob Marley no mundo, essa palavra é paz. Mas para Marley, paz não era apenas a ausência de conflito. Era um estado espiritual de equilíbrio, harmonia e conexão. Em um mundo cheio de divisões políticas, raciais e culturais, ele usou sua música como uma ferramenta para curar feridas e aproximar pessoas, levando a mensagem de que a verdadeira paz começa dentro de cada um de nós. Essa visão de paz, como algo espiritual, está profundamente enraizada no rastafarianismo, que prega a unidade e a harmonia como princípios divinos. Marley acreditava que a paz verdadeira só poderia ser alcançada quando os seres humanos reconhecessem a presença de Jah em si mesmos e nos outros. A paz não era algo que deveria ser buscado apenas externamente, mas cultivado internamente, a partir do amor e da aceitação. Sua própria vida foi um exemplo de paz em meio ao caos. Apesar das inúmeras ameaças, da pressão da fama e das divisões ao seu redor, Marley manteve sua fé e sua missão. Ele nunca usou sua música para atacar ou dividir, mas sempre para unir e curar. Isso fez dele não apenas um artista, mas um símbolo de esperança e reconciliação. 6. Esperança e resistência. A promessa de um amanhã melhor nas mensagens de Bob Marley. Se Bob Marley foi um mensageiro da espiritualidade, do amor e da paz, ele também foi um símbolo inabalável de esperança. Em um mundo repleto de desafios, onde a opressão, a desigualdade e o sofrimento são realidades constantes, Marley nos ensinou a olhar além do caos e enxergar uma luz no horizonte. Sua música era mais do que uma manifestação artística. Era uma declaração de resistência à desesperança e um lembrete de que a fé em um futuro melhor é uma força transformadora. Para Marley, a esperança era essencialmente espiritual. Ele acreditava que a conexão com Jah dava ao ser humano a força para resistir e perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Marley entendia que a esperança não era apenas uma emoção, mas uma escolha espiritual. Escolher acreditar no bem, mesmo quando tudo parece desmoronar, é um ato de resistência. É recusar-se a ser derrotado pela Babilônia, pelas forças que tentam nos separar de nossa essência divina. O legado de esperança de Marley é inseparável de sua visão de unidade. Ele acreditava que enquanto estivermos divididos, seremos mais vulneráveis às forças da opressão. Mas quando nos unimos, quando reconhecemos nossa humanidade compartilhada, tornamo-nos mais fortes. A esperança que Marley pregava não era ingênua ou desconectada da realidade. Ele sabia que o mundo era cheio de injustiças e ele mesmo enfrentou muitas delas. Mas sua fé o sustentava e ele acreditava que a música tinha o poder de transformar corações, inspirar ações e plantar sementes de mudança. Ele sabia que a mudança começa pequena, dentro de cada um de nós, e se expande para tocar o mundo ao nosso redor. E é aqui que entra o maior ensinamento de Bob Marley. A esperança é contagiante. Quando escolhemos acreditar, quando transmitimos mensagens de amor, paz e resiliência, inspiramos os outros a fazerem o mesmo. É assim que as mudanças começam. Uma pessoa de cada vez,
um coração de cada vez, até que a transformação alcance um número incontável de vidas. Enquanto encerramos essa jornada pelas mensagens espirituais e transformadoras de Bob Marley, é importante lembrar que seu legado não termina em suas músicas. Ele nos deixou um convite eterno: sermos agentes de luz em um mundo muitas vezes tomado pela escuridão. Sua vida foi uma prova de que, com fé, amor e música, podemos enfrentar qualquer tempestade e continuar caminhando, sempre em direção a um futuro mais iluminado. E agora eu quero te convidar a refletir: como as mensagens de Bob Marley podem transformar a sua vida hoje? Qual pequena ação você pode tomar para espalhar mais amor, paz e esperança ao seu redor? Se essa mensagem tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração. Vamos manter viva a chama que Bob Marley acendeu no mundo.